Queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero responder uma pergunta que me foi feita. Existe os céus? Existe o inferno de fato? Se Deus é bom, por que então que as pessoas pregam que existe o inferno? Ora, diz a Bíblia que Deus é misericordioso. E por que ele permitiria que uma das suas criaturas fosse viver a eternidade no inferno? E aí, eu comecei a refletir, eu comecei a perguntar para Deus. E eu gostaria de trazer a resposta à luz da Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo, que você e eu, nós acreditamos que Ele é Deus, veio dos céus, pois a Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é Deus, nós cremos, nós sabemos, pois os seus feitos, quando ele esteve aqui, provou que ele é Deus. Filipe, certa vez, Jesus dizendo que estava voltando para o Pai, Filipe lhe faz a seguinte pergunta, dizendo: Senhor, se é verdade que o Senhor está indo para o Pai, mostra-nos o caminho, e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem e você não tem me visto? Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, estas são espírito e vida. Eu não a digo de mim mesmo. O Pai que me enviou é quem faz essas mesmas obras. E então, meu querido irmão, minha irmã, eu queria responder essa pergunta, se existe o céu, se existe o inferno, resposta de alguém que tem condição de responder. Não é um mero mortal. Jesus disse, ninguém veio dos céus, ninguém veio do Pai, senão o Filho do Homem, que veio dos céus. Então Jesus sabia o que estava dizendo. E Jesus propôs uma história, ele conta uma história que para muita gente é uma parábola. Ora, está escrito na epígrafe de parábola, porém tem uma coisa muito além da parábola. Parábola com um nome, com um personagem, escrito o nome do personagem. Parábola com o local, com acerto. Parábola com datas. Então eu queria dizer para você a resposta de Jesus quanto se existe os céus e se existe o inferno. Bem, ele disse no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, ele diz a seguinte frase: havia um homem rico. Este se vestia de púrpura, de roupas finíssimas, e se banqueteava diariamente. Sempre na casa deste homem tinha banquete, festa, comes e bebe. E havia, segundo item, e havia também um homem pobre, Lázaro, este caído à porta, ou sentado à porta do rico. Desejava comer a comida que caía da mesa, a alimentação que os cães comiam, e nem isto lhe era permitido que comesse. Irmãos, Jesus continua dizendo que morreu o pobre Lázaro e foi levado pelos anjos para o paraíso seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, estando o rico em tormentas no Hades estava ele, em tormentas, pedindo que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo em água. Água esta que eu deduzo que ele estivesse enxergando, vendo no paraíso o rio que jorra do trono de Deus. E ele queria refrescar a sua língua. Meus irmãos, eu me resumo dizendo, o céu existe, o inferno existe, o Hades. E a Bíblia diz mais, que existe um outro local chamado de Tártaro, onde estão os anjos decaídos que não poderiam conviver com os humanos e muito menos no planeta Terra. Que Deus nosso Senhor te abençoe, que Deus possa aumentar a sua fé e você possa acreditar que Deus é amor,
mas que Deus é justiça. Diz a Bíblia que o trono de Deus, a base é justiça. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.